Opa, opa, cheguei chegando. Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Em especial, Dia da Mulher. A gente está chegando já no meio do mês, mas muitas mulheres passaram, mas muitas ainda não vieram. E claro, no dia de hoje, a gente precisava trazer duas referências que vêm alavancando negócios, trazendo inovações, empreendedorismo raiz. É isso. Hoje eu vou conversar com a Márcia Carestiato e com a Lívia Erige. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Fernando. Prazer estar aqui com você. É muito bom a gente falar para mulheres, né? Não é? Eu acho que é um desafio para a gente, mas a gente tem que mostrar que não é bicho de sete cabeças, né? E acho que, acima de tudo, mostrar a nossa união. A força de mulheres em diferentes lugares, diferentes setores, mas que dão a mão para que outras mulheres também possam ter mais espaço. Márcia é referência nisso, né, Márcia? A gente tenta, né, Fernanda? Não é bem referência, mas a gente tenta trazer justamente isso, até porque hoje eu sou assim, uma referência dentro de um espaço predominantemente masculino, né? Então a gente tenta fazer o melhor, né, como mulher, ter uma visão. Eu sempre falo que a mulher tem uma visão 360 graus. Porque quando a gente está dentro de casa, a gente tem que ver filho, comida, se fez dever, você tem que trabalhar, se a roupa está limpa, se tá. Então, assim, é um olhar 360 graus. Então, quando você está em qualquer lugar, você também acaba levando esse olhar 360 graus. Então, isso eu acho que faz a diferença para a gente estar, por exemplo, numa entidade igual a Firjan, que você tem um olhar, né? Eu tenho um setor, né, que eu sou presidente também da Firjan, da Sindigráfica, das indústrias gráficas. Eu tenho um setor que é meu, mas assim, meu, né? O meu trabalho, a minha empresa, mas eu tenho que ter o olhar de todos, né? De todas as nossas economias, de todas as nossas indústrias dentro da cidade. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue trabalhar esse 360 graus. Isso é essencial, porque sempre perguntam pra gente, mas como é que dá conta de tudo? Ou, se ela tem uma empresa e ela tá firme na empresa, alguma coisa em casa não tá bem. E não precisa ser assim, né, Lívia? Muito pelo contrário. A gente sempre fala dos maridos excepcionais que temos, e você sempre fala do Rafa. Eu acho que é hora também dessas mulheres se entenderem que ao lado das grandes mulheres existem grandes homens, né? Uma das coisas que a gente sempre fala muito, né, Fê? Porque assim, a gente tem essa luta, essa causa da mulher no mercado de trabalho, uma mulher com uma valorização semelhante, né, ao do homem, ainda é uma barreira que a gente precisa enfrentar. Mas a gente tem homens também que precisam ser exemplos, homens que ajudam, homens que contribuem da mesma forma que a mulher, né? E que faz com que a gente alavanque, né? E assim, essa questão, a gente é perfeita? Não é. E tá tudo bem. Tem que ser também. Tudo que as pessoas olham, né? Às vezes olham assim, a Lívia é uma referência máxima. Nós somos referência, não. Nós somos, de repente, um espelho, como a gente tem inúmeras, você e outras, todas as mulheres de sucesso são exemplos pra gente. Isso é legal da gente estar junto. Porque, assim, a gente não precisa ser perfeita. A gente tem que ser excelente, buscar ser o melhor naquilo que tá fazendo, né? Eu acho que isso que a Márcia falou muito bem, né? A gente tem uma visão 360, a gente tem um diferencial de uma empatia, um cuidado que a gente acaba levando naturalmente para o nosso trabalho, e a gente leva naturalmente para os nossos prestadores de serviço, né? Isso gera um engajamento, é muito legal, né? Eu acho que esse é o diferencial da mulher. Muito bom. Gente, começamos nada planejado, porque aqui é assim, vocês sabem que a gente sempre pega, né, o chavão do Faustão que a gente faz ao vivo, mas a gente já está falando de coisas muito importantes, porque hoje a gente tem voz para sentar aqui e falar sobre isso abertamente. Mas não foi sempre assim, né, Márcia? Como é que foi essa estrada de chegar aonde está, mas o caminho? Fernando, olha só, eu venho de uma história de ser a primeira em algumas entidades, né? O Rotary só foi ter mulheres a partir de 1989. E eu entrei no Rotary Nova Friburgo em 1998, 10 anos praticamente depois, porque não tinha mulheres em Rotary. Agora, dia 23 de fevereiro, o Rotary faz 120 anos no mundo. Ele começou nos Estados Unidos. E não tinha mulher, você vê.
quanto tempo ficou 80 anos quase sem ter mulheres no seu quadro associativo. E eu, assim, com muita honra, muito prazer, fui escolhida a ser a primeira mulher no Rotary Club Nova Friburgo, que é o clube mais antigo de nossa cidade, e que com muita dificuldade, porque muitos alemães, muitas pessoas com a cabeça mais que eles não queriam colocar mulheres, né? E eu acabei sendo aceita, né? Talvez porque papai já fosse também do Rotary, então assim, eu desde 11 anos de idade, eu convivia com aquele público, né? Porque papai entrou no Rotary em 1972, então tem 23 anos. Então assim, eu já tinha muita convivência já como jovem, adolescente. Então eu acho que isso foi um ponto que favoreceu para que eu pudesse entrar. E isso foi muito bom porque eu abri portas para outras mulheres virem, né? E não só nesse clube, no outro clube Imperador, que foi, nós temos no Nova Friburgo, depois tivemos o Caledônia, depois tivemos o Imperador, que foi fundado em seguida. Foi fundado já com mulheres que já podiam. Então, por exemplo, a Hilda, da Rádio Sucesso, foi uma primeira mulher, foi uma das mulheres que fundou o Rotary Clube Imperador Ajude, que faleceu agora há pouco tempo. Tinham umas mulheres que já tinham sido fundadas. Mas o meu clube, o Caledônia, não tinha. Então, com essa entrada minha no Nova Friburgo, o Caledônia também, né, acabou depois colocando mulher. Você poderia dizer que a entrada do Rotary abriu portas para que outros estabelecimentos, não só a instituição do Rotary, mas que outros estabelecimentos começassem a olhar assim, ela pode estar no meu quadro, ela pode assumir um cargo de liderança, ou essas coisas não aconteceram uma relacionadas às outras? Não aconteceram assim em seguida, né? Até porque, assim, foi um impacto inicial, até para mim mesmo, né? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu lembro que eu chegava no clube... Passou de referência. Isso. E eu cheguei para se espelhar. E eu chegava no clube, era um clube muito tradicional, né? Eu chegava no clube, eu chegava em cima da hora, porque quando não tá atrasado, pra não ter que beijar, que eu não sabia se eu beijava, se eu dava a mão, que aquele monte de homem, né? Então você ficava naquela, pra também não ser vulgar, vamos dizer assim. Então, a única mulher ali no meio daquele monte de homem, e você também ficar numa situação assim. Mas o Rotary foi uma escola pra minha vida. Foi uma escola no sentido de você lidar com essa diferença, né? De você se impor como mulher, né? Você aprender a falar, se colocar. Eu logo fui indicada presidente do clube, que eu entrei em 98, 2003 eu fui presidente do Rotary Club Nova Friburgo. Eu fui a primeira mulher, já fui presidente 2 vezes. E aquilo me ensinou muito. Então, toda a escola que o Rotary me deu, de conduzir uma reunião, de um protocolo, de quem pode falar, quem não deve falar, qual a hora, quem vai para uma mesa, isso eu levei, por exemplo, a Fijan. Quando eu fui convidada a ser presidente da Fijan, que foi a primeira vez, que foi em 2013, não foi essa agora, né? Que agora eu saí, acabei voltando e estou sendo reconduzida novamente à presidência do conselho, porque não me deixam sair. É muito bom quando uma mulher ocupa o espaço e ela consegue permanecer, porque isso também é um desafio. Muitas das mulheres, às vezes, dão o primeiro passo, têm competência, precisam provar 2 vezes que estão no lugar certo, mas não são aceitas. E por isso a gente tem uma dica muito importante agora da Angélica Hering, que eu quero dividir com vocês. Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu sou Angélica Hering, advogada especializada em direito empresarial e patrimonial. E vamos pegar esse gancho desse programa super legal gravado com a Fernanda, a Márcia e a Lívia, que está respirando negócio, que está respirando empreendedorismo, que está respirando atividade empresarial, para falarmos de algumas questões que às vezes você, empresário, desconhece. Você está inserido, mas acaba desconhecendo. Exemplo, a própria Firjan, Sindivest, Sebrae e tantas outras federações e associações, elas são mecanismos maravilhosos de apoio a você, empresário, seja no ramo de serviço, seja no ramo de indústria. Exemplo, a Firjan, além dela ter toda uma parte de consultoria, capacitação profissional e apoio aos empresários, ela tem linhas de crédito de financiamento para a sua inovação, para o seu crescimento. O Sebrae, ele é um grande apoiador de micro e pequenos empresários e com cursos de capacitação também. E vamos falar sobre uma outra questão, o Sistema S. Você conhece? O Sistema S, normalmente ele é conhecido por
SESC, SESI, SENAI, SENAC. E o que a gente pode aprender sobre isso? E aí, diferenciando um pouco, exemplo, o SESI e o SESC, ele está voltado para a saúde do profissional, a saúde do trabalhador, com programas de segurança do trabalho, apoio ocupacional, entre outras atividades muito importantes. E o SENAI e o SENAC são instrumentos fantásticos de capacitação profissional. Então, por exemplo, se a sua empresa tem interesse em capacitar seus funcionários, o que eu já digo que é muito importante, você pode procurar o SENAI e pedir cursos a eles, cursos específicos. Ou ainda, os estudantes, aqueles jovens que têm interesse em aprender uma profissão, procuram o SENAI, fazem os seus cursos, assim como o SENAC, e o que acontece? Às vezes já sai de lá com cartas de recomendação para a sociedade empresarial como um todo. Pega essas dicas que elas são muito importantes e elas ajudam muito o seu negócio. É importante a gente sempre refletir sobre isso. E Lívia, nunca foi também simples para as mulheres da fábrica, da costura, chegarem aonde você chegou, né? Hoje você é presidente do Sindmulher, e isso também é uma conquista. E como foi esse processo? Eu acho que, como eu falei, eu acho que a mulher, ela tem essa... na grande maioria, a gente vive por propósito, né? A gente vive pelo que a gente acredita. Então, na verdade, a empresa é da minha mãe, que é uma referência, que é uma mulher que é uma guerreira, é uma mulher de muita fibra, que na verdade foi um espelho esse tempo inteiro. A empresa tem 30 anos, foi fundada por ela pelo meu pai, ela sempre muito à frente. E aí chegou um momento que eu fiz direito, né? Eu queria ser advogada, nesse sentido também de sempre ajudar. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso voltar para a empresa, eu preciso estar na empresa, preciso estar com ela, ajudar. E aí foi quando eu entrei. E aí o que eu me encantei com a força da mulher, com o trabalho da mulher, de cada uma daquelas costureiras, porque assim, na grande maioria dos meus funcionários são mulheres, né? Hoje, na verdade, todas as empresas, nós somos um polo, uma capital nacional da lingerie, né? Então, assim, a mão de obra feminina da parte da lingerie é em torno de 90%. Então, assim, é muita coisa. A gente tem muito poder e faz muita diferença, sabe? E eu vi isso, eu comecei a ver isso. E junto com isso, eu vi a necessidade dessas mulheres. Eu vi a dificuldade quando eles passavam, né? E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para contribuir, o que eu posso fazer para ajudar. Porque a gente tem esse sentimento, né? Acho que a gratidão de tudo que a gente sempre recebeu, a gente quer transbordar na vida do outro. E aí surgiu essa possibilidade chamada pelo Gustavo para participar do Sindvest. E realmente a pretensão não era, inclusive, fundar o Sindmulher, né? Era trabalhar junto com todos os diretores para o polo e para outro polo. E aí, numa reunião no Rio, que era uma reunião também voltada para o empreendedorismo feminino, é que me despertou. Eu falei, gente, como assim? A gente está no polo, a mulherada aqui, né, as gestoras, a mão de obra, é quem domina, e a gente não tem uma representatividade que faça essa diferença. E foi quando surgiu a ideia de fazer um tal Sindmulher. E aí, vamos aí para tentar empoderar essas mulheres, tanto as gestoras quanto as nossas colaboradoras, que são, assim, exemplos são fantásticas. Não, e vale citar, Fernanda, que aqui na nossa cidade, enquanto no Brasil nós temos 23% de mulheres empregadas dentro da indústria, em Nova Friburgo, por conta da moda íntima, são 48%. É mais do que o dobro, né? Sim. Então, essa questão da falta de emprego, né? Essa questão feminina no Friburgo é referência. É referência. É referência. Não só como colaboradores, mas também como empreendedoras dentro desse setor. A gente tem um grande ignorar essa ideia, porque a gente tem que dar um break e a gente já se encontra. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa.
Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Representatividade e liderança. Não são espaços simples, mas a gente vem conquistando dia a dia. Lívia, a gente estava falando no último bloco e a Márcia também, né, endossou a relação da mão de obra. E a gente ouve também da escassez de terem profissionais especializados. Você que pega, né, aquela primeira mulher que de repente está no primeiro emprego, que ainda vai aprender ali a botar uma linha na agulha, como é que está sendo assim, esse processo de formação? Existe algo que a gente possa estar olhando, cuidando, como sociedade? O que você tem analisado nesse mercado que é tão próspero na nossa cidade? Então, o Sindivest está muito atento a isso, né? Tivemos até, eu não participei, mas o Gustavo, né, e os outros diretores, de reuniões junto até o Senai Moda para capacitar ainda mais, porque a gente já tem alguns cursos de capacitação, né? O Senai Moda tem os cursos que são gratuitos para capacitação dessa mão de obra, tá? Eu acho que a Firjan também tem. É o Senai, é dentro do Senai. Tem esse, mas tem mais um também que... Não, tem um Senai e a gente agora, através do Conselho de Mulheres, né, porque eu sou vice-presidente do Conselho de Mulheres, a gente trouxe para cá cursos para justamente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não seria específico para costureira? Tem costureira, tem eletricista na parte de construção civil e tem panificação. E nós formamos dia 8 de março em Cordeiro, que lá é uma prefeita, uma turma de mulheres em situação de vulnerabilidade para costura. E formamos no final do ano uma turma de solda também para mulheres. Então, assim, por exemplo, eletricista é uma coisa diferente. Então, assim, são profissões que você pode ter um MEI, você não precisa trabalhar com carteira assinada, você pode ter uma empresa, microempreendedora e formar alguma coisa que você preste serviço com isso, que é tanto a panificação como a parte de eletricista, e as costureiras também podem ser para trabalhar tanto no mercado como também, de repente, criar mais difícil, né? O meio para costureira é mais difícil, porque normalmente a costureira que parte para trabalhar em casa, né, ela vai partir, às vezes, para uma informalidade e que não funciona muito bem, primeiro porque está fora da lei. E segundo, porque ela não vai ter respaldo também, né? A gente precisa falar da responsabilidade, né? Não tem, né? Tá, no terceiro, ela não vai ter o seguro-desemprego, né? Todos os benefícios que a indústria traz pro colaborador. Então, assim, a gente tem esse curso, a gente está em cima, inclusive, do Senai Moda, pra gente tentar melhorar essa qualificação, tá? Só que a gente esbarra numa questão que é muito delicada, não sei se posso falar aqui, né? Mas vamos falar, já que a gente está aqui, que é a questão da gente conseguir estágios para essas pessoas. Estágio para essas mulheres, para essas, né? Porque a gente cai numa rigidez trabalhista, entendeu? Que impede com que a empresa onera demais uma empresa para colocar uma pessoa que tá
treinando. E quem está treinando, gente, muitas das vezes elas saem dos cursos precisando, às vezes, de 3, 4 meses para conseguir gerar, entendeu? Para a empresa, uma eficiência. Uma produtividade. Eu estou dizendo uma produtividade mínima. Talvez a gente possa aproveitar que a gente está aqui, né, trazendo isso para tantas pessoas que estão nos ouvindo e refletindo, que talvez o poder público possa criar oficinas, escolas, né? Fica aqui o nosso pedido. Quem sabe, né, nessa gestão que tem nos ouvido tanto e tem feito tanto pelas mulheres, que ela possa criar oficinas, escolas, espaços, para que as pessoas criem coisas até da própria cidade. A gente fala de sustentabilidade, a gente acabou de viver um carnaval que é tão importante, né, a mão de obra. Então, assim, eu acho que a gente pode se desafiar, né, a pensar sobre isso, porque a gente tem espaço, né, Fernanda? Porque o município tem um SEVEST. Opa! Então a gente ficou até mais fácil a gente procurar. Que eles têm o SEVEST também forte. Tem a função profissional dentro. Sim. SEVEST. Sim, a gente está precisando, que é o que a gente fala em todas as áreas, né? A gente precisa que os estagiários entendam o papel de estágio, que a gente já sabe que é regulamentado, que ele vai receber não como um funcionário, mas que ele vai receber, ele vai ter uma carga horária menor, mas ele vai aprender aquele ofício para que ele possa depois, formado, fazer de fato com que isso vire uma remuneração. E a gente precisa olhar de todos os lados, porque às vezes quando a gente entra num papo de liderança com gestores, a gente fica com medo. Tipo assim, como quem está do outro lado vai entender? O que ele vai pensar sobre isso? Será que ele vai se sentir injustiçado? Ou ele vai achar que a gente está pedindo demais? E não, a gente está aqui numa troca muito afetiva, muito responsável, mas muito preocupada. Porque se a gente também não evoluir na construção de uma mão de obra, seja em que cenário for, especializada, mas treinada, porque a especialização vem com o treino, a gente amanhã não vai ter oportunidades de emprego como a gente já tem e não vai ter pessoas para aplicar. E isso é algo que a gente precisa pensar. A gente precisa colocar a lente, né, de uma forma que a gente entenda do que a gente está dizendo. E eu sei que você que está do outro lado pode estar não assustado. Entra em contato com a gente, manda uma mensagem. Eu tenho certeza que tanto eu, quanto a Márcia, quanto a Lívia, vamos querer falar mais sobre isso. Um programa é pouco, mas se surgiu, é uma semente a ser plantada. E sobre sementes e óculos e olhos, é claro que a gente tem uma dica das óticas Fiorella. Oi? Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! O verão chegou com tudo e a pergunta é: você está realmente se protegendo contra o sol? Todo mundo sabe que o protetor solar é indispensável para a pele, mas você sabia que os seus olhos também precisam de proteção? A exposição direta aos raios UVs pode causar problemas sérios, como catarata, picterígio e até o envelhecimento precoce da pele ao redor dos olhos. Por isso, a combinação perfeita para os dias de sol é protetor solar e óculos com 100% de proteção UV. Hoje eu estou com o meu modelo da coleção exclusiva Mulheres de Sucesso aqui da Fiorella. E nessa coleção você encontra óculos que unem estilo, proteção e muita personalidade. Eu já escolhi o meu. Venha garantir o seu também aqui na Fiorella. Fica na Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. Gente, voltamos e olha, vocês precisaram estar aqui no Office, porque 3 mulheres conversando, você imagina quantas ideias e quantos projetos vão nascer desse encontro. Mas antes que você fique de cabelo em pé, pega essa dica da Glaucia da Cronotherapy. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Hoje eu gostaria de contar para vocês a importância da terapia capilar integrativa, de como ela pode sim resgatar o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar mental, principalmente quando o paciente considera que a saúde capilar ela influencia diretamente na sua autoestima e na qualidade de vida no dia a dia. Por exemplo, uma caspa ou uma dermatite que tem uma correlação com a alimentação geneticamente incompatível e afeta o seu intestino. Ele começa a ter sinais de inflamação.
e com isso desencadeia essa caspa ou uma dermatite no couro cabeludo. A terapia capilar ela trabalha com atendimento vetorizado. A gente trabalha com médicos para ajudar que esse tratamento seja assim 100% o resultado de excelência em menos tempo. Eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, atendo aqui na clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. O nosso Instagram é @Cronoterapy Terapia Capilar. E é isso, não é para ficar de cabelo em pé, é simplesmente para entender que há processos. E a Lívia dividiu uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente botar no ar. Lívia. Sim, a gente estava falando a respeito de que a gente precisa, que a mão de obra, né? A gente tem o curso, nós temos a parte que ensina a parte teórica, um pouco da prática. E a gente precisa que esse estágio, essa prática, ela seja mais longa. Por quê? A mão de obra de uma costureira, por isso a gente valoriza tanto, por isso eu faço questão, eu tô nessa posição, né, como uma das diretoras de mulher, porque eu assim, as mulheres, as costureiras precisam entender o valor que elas realmente têm e os empresários entenderem valorizá-las como elas precisam ser valorizadas. A mão de obra, você precisa qualificar, elas precisam passar pelo estágio prático e precisam passar por um período que elas vão ganhar eficiência, né? Então não é uma coisa que você aprende rapidinho e já começa a trabalhar, né? Que tem funções que se aprende muito mais rápido e coloca em prática muito mais rápido. Não é o caso de uma costureira, né? Na verdade não, é o caso de muitas profissões, né? A gente está, de uma certa forma, acelerando o processo, talvez até por uma necessidade econômica, e a gente está se esquecendo desse caminho. A Márcia começou falando muito sobre isso, né? De como foi esse caminho de chegar até as empresas, de ser conduzida pelo pai, mas também ter um esposo, né, que fez com que esse papel tivesse força. A gente precisa olhar dessa forma. O que você acha, Mãe? Verdade. Eu só quero fazer um concerto aqui, porque eu falei que é prefeitura de Cordeiro, não, é a prefeitura de Macuco que está formando, que tem a prefeita mulher. Porque de Cordeiro eu leio não. É de Macuco que tem a prefeita mulher e valorizou e fez esse curso. A gente fez essa formação dia 8 de março, né, no Dia da Mulher, para poder justamente prestigiar essa turma. Mas isso é muito importante, Fernanda, que você falou, porque nós temos homens por trás que nos apoiam. Isso também é muito importante. Se eu estou justamente nesses setores todos que eu estou, foi graças a meu pai que me colocou e acreditou, né, que eu poderia estar realmente tendo esse desenvolvimento e apoiou isso daí. E também meu marido Eduardo, né, porque por trás ele tem que entender, porque eu tenho muitas reuniões, eu saio muito, a maioria das minhas reuniões, às vezes só tenho de mulher, o resto é tudo homem. Então tem que ter esse olhar também de apoio, de confiança, de valorizar, entendeu? E isso Eduardo faz com todo o mérito, respeito, né? Mérito, porque ele valoriza isso e me dá apoio. Eu também tenho a liberdade de fazer o que eu faço, porque eu tenho ele por trás, acreditando. Porque se fosse um relacionamento difícil por conta disso, eu não estaria onde eu estou, né? A gente hoje vai, assim, aproveitar esse programa para referenciar, né, esses 3 grandes homens que vêm fazendo com que a gente continue nessas lideranças com segurança, porque não é só o homem que precisa chegar em casa e ter um amor e um colo quentinho. A gente, enquanto mulher que corre, que luta, que vai atrás, que procura muitas frentes, a gente também quer chegar em casa e quer saber que a gente é amada. Então a gente, em nome, né, do Rafael, do Eduardo, do Thiago, eu quero dizer que assim, encontre aquele homem que vai estar do teu lado para te levar para o próximo passo. Porque isso é um assunto que a gente vai falar para encerrar o nosso programa de hoje, que eu sei que é uma frente que a Lívia também traz, que é sobre a violência contra a mulher. E a gente fala em liderança, a gente não pode fechar os olhos para isso, né, Lívia? Sim. Infelizmente, ainda é uma realidade muito, muito presente nos nossos dias. E a violência ela não atinge pessoas que não têm instrução ou por falta de recurso financeiro, né? Ela é cultural, né? Ela é histórica aí. E as mulheres precisam entender que elas não precisam e não devem suportar e passar por esse tipo de violência, né? Infelizmente, as mulheres, o quadro que a gente vê na grande maioria, esses homens só vão praticar algum tipo de violência com mulheres que às vezes não têm um pai
presente, tão presente, ou um marido tão presente, porque eles sabem, eles são covardes, porque quem pratica normalmente pega pessoas, mulheres mais fracas, né, para poder, não digo fracas, mas vulneráveis, não é assim, Então, assim, a gente precisa, sim, se levantar, precisa levantar essa bandeira, sim. Nós estamos aqui para apoiar sempre, né, Fernanda? A Mulher de Sucesso está aqui para abraçar essa mulher, para tentar, se o problema for questão de financeira, para tentar enquadrar ela numa jornada de trabalho, né, e poder dar a força psicológica, emocional que for necessária. Porque isso precisa acabar. É uma coisa que, assim, é tolerância zero, sabe? Tem alguns princípios na empresa que são tolerância zero. E esse é um deles, né? E, infelizmente, ainda é uma realidade que a gente vive aqui. Né? E é uma voz que a gente precisa ampliar, né? Eu acho que, enquanto mulheres, a gente falou no início da união, desse poder da gente tá olhando para outras mulheres, e a gente tem que se olhar para as causas que são sensíveis, para aquelas que às vezes a gente não quer falar porque dói, mas enquanto dói da gente falar, alguém está doendo na pele, né? Então, assim, fica também um alerta para que você empresário, para que você empreendedor perceba como que está o ambiente, porque às vezes você não tolera, mas às vezes você deixa passar. E esse deixa passar pode custar caro demais. Eu queria falar muitas coisas. Esse programa é muito especial porque essas duas mulheres vêm fazendo muito pela nossa cidade. E é importante que elas sentem em muitas rodas, porque há muitas pessoas que às vezes não têm acesso de ouvir aquilo que elas têm para falar. Eu tenho certeza que o nosso encontro de hoje foi muito pequenininho, da grandeza delas duas. Eu vou respirar, vou beber uma água, porque eu sempre fico emocionada quando eu falo delas, e eu volto. Mas antes disso, uma dica importante da Clínica Espaço Memória. Cuidar da nossa saúde mental, o primeiro passo é perceber os hábitos nocivos para o nosso bem-estar. A falta de atividade física, ela é prejudicial não só ao corpo, mas também ao cérebro. É importante que seja colocado limites no nosso trabalho, na nossa família, no lazer, nas nossas amizades. É importante que você busque o equilíbrio, cuide do corpo e da mente, tenha as boas amizades e procure ajuda quando necessário. Meu nome é Kátia Lisboa, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia, gerontomotricidade e clínica psicanalítica. Trabalho com avaliação neuropsicológica e reabilitação e estimulação cognitiva. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Deles fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban,
Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. O programa bom passa muito rápido e, claro, fiquei com gostinho de quero mais. A gente com certeza vai voltar com elas, porque um programa foi pouco e um programa com as duas, olha, foi uma gafe aqui da apresentadora. Tinha que ser uma cada vez, porque há muito para se trocar, há muitas histórias. Mas, acima de tudo, eu sei que elas estão abertas nas redes sociais, nas suas empresas, para olhar, para ajudar e simplesmente para alavancar. Márcia tem feito isso muito bem, né? A gente tenta, né? A gente está aí buscando. Eu sempre falo que nós, mulheres bem resolvidas, buscamos outras mulheres para estarem do nosso lado e crescerem com a gente. Isso é muito importante. Então, você, mulher que quer crescer, quer buscar, quer empreender, procura a gente, porque a gente está aí para ajudar, está aí para fazer alguma coisa, orientar, né? E vem assim, e acredite em você, porque você tem uma capacidade que você não imagina, muitas vezes não sabe que tem. Tá bom? Obrigada, Fernanda, por participar do seu programa aqui. A gente fica muito feliz. Eu costumo dizer que uma mulher curada cura uma outra mulher. E uma mulher ferida machuca outra mulher. Então a gente ainda tem muito para crescer, não é, Lívia? É sim, com certeza. É um prazer estar aqui, né? Estou muito feliz com esse convite. Tem um monte de coisa para falar que a gente falou da vontade de... Tanta troca que eu acho que é tão legal a gente ter. Eu estou muito feliz e eu quero, assim, do fundo do meu coração, encorajar cada mulher que está assistindo esse programa, dizer para ela que ela tem condição, que ela pode sim, que assim, a fé, que assim, para mim, no meu caso, assim, a fé que me sustenta, faz com que o infinito, né? A gente pode alcançar o além. E eu quero encorajar vocês a acreditar que vocês podem ser a profissional que vocês quiserem, vocês podem ser a melhor dona de casa, mas não precisam ser perfeitas, vocês têm que dar o seu melhor sempre, tá? As mulheres que passam por algum tipo de violência doméstica, que passam por algum tipo de violência, saibam que tem pessoas assim como nós que estamos aqui para abraçar essas causas. Os empresários que eles possam estar dentro das empresas, né, combatendo, informando, né, sobre esse assunto. E assim, como a Márcia falou, né, a gente precisa estar junta, uma inspirando a outra, uma aprendendo com a outra, acho que essa é a nossa força. É isso. Que a gente tenha sempre mulheres para se espelhar e inspirar. Eu quero deixar aqui um presente desde nossa patrocinadora. É um carinho, né? O nosso programa está chegando ao fim, mas a gente não pode finalizar porta-joia da Óticas Fiorella. Moisés, obrigado. Nas próximas viagens de negócio, tenha onde guardar. Graças a Deus. Isso, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, assim, Lívia. Obrigada a você. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada a vocês que continuam toda semana participando e acreditando. O Mês da Mulher tá incrível, com mulheres mais incríveis ainda. Mas a gente volta na semana que vem, porque hoje acabou. Beijo, beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.